tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast da Catedral. Hoje eu estou aqui com dois convidados especiais, o pastor Paulo Júnior, da Igreja da Família em Arão Reis, e o Renan, nosso pastor de nova geração aqui na nossa igreja. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito pertinente, muito importante, que é formar cultura, E aí eu queria, pastor, que você já começasse assim, falando pra gente o que significa isso para você, formar uma cultura, a importância, qual foi seu primeiro contato com esse termo, o que isso gera no seu coração quando a gente fala sobre formar uma cultura organizacional. Que palavrão, hein? Poxa, a questão da cultura, ela precisa ser compreendida nos seus vários aspectos. É isso aí. A gente tem a cultura que a gente sempre fala, isso é bom ou isso é ruim? Isso não é bom nem ruim, é cultural. Beleza, é um aspecto interessante se olhar a cultura, A cultura das organizações, elas fazem parte da maneira com que as organizações existem. Inclusive, às vezes, você é um profissional, vamos pensar assim, você é um profissional na área de almoxerifado. Você trabalha numa organização, numa empresa, como almoxerife. Você muda de empresa para trabalhar no mesmo, na mesma função. Você chega lá e descobre que... É verdade. Outro mundo. Outro mundo. É Por quê? muito diferente. Muda não é a função, mas muda a cultura na qual você vai trabalhar a função. Tudo está envolvido. E muitas pessoas, às vezes, têm dificuldade de se adaptar. Não a função, ou saber fazer, mas a cultura da nova realidade que ele está enfrentando. E você, Renan, qual que é o seu contato? O que gera no seu coração quando a gente pensa em cultura aí? Para mim, cultura não é algo que surge do nada, não é algo que se cria do nada, A cultura é como um rio, que ele leva um tempo para cravar o leito, mas depois que crava também vai automaticamente. Então, por exemplo, na família da minha esposa, eles acordam todo dia cedo, todo mundo para tomar café da manhã junto. Quando a gente está lá, por mais que a gente não precise acordar cedo, a gente acorda para tomar café, porque é a cultura da casa. Você se amolda... Você se amolda ali na cultura, porque você está chegando e já está pronto ali na cultura. Na opinião de vocês, existe um ambiente sem cultura? Ou não? Todo ambiente tem uma cultura. Mesmo que ela não tenha sido intencionalmente gerada, todo ambiente tem uma cultura ou não? Tem ambiente que não tem uma cultura propriamente dita. O que vocês acham? Pastor, começa aí. De fato, eu acho que todo ambiente tem uma cultura. Acredito que sim, porque a cultura em si, ela não precisa ser implantada. Talvez ela é estudada, mas ela não foi implantada. Ela foi gerada, às vezes com intencionalidade, às vezes com naturalidade. Mas o ponto é, todo o ambiente está influenciado por algum tipo de cultura. Sim. Seja intencional ou não, Acho que um ambiente que não tem uma cultura intencionalmente gerada pode ser bom e pode ser ruim. Porque pode ser como um carro sem direção, E aquilo ali pode gerar um acidente. Mas pode ser bom porque, de maneira muito natural, aquelas pessoas estão gerando uma cultura agradável. Eu acho que, assim, quando não é intencional, por mais que a cultura seja agradável e seja boa, talvez ela não tenha muita direção. Talvez não tenha como multiplicar isso com tanta velocidade. Por isso que eu acho que a intencionalidade, quando se pensa em cultura, é extremamente importante, No seu caso lá, pastor, qual que é a cultura da igreja de vocês, da organização de vocês? Bem, eu quero começar dizendo que eu sou bastante intencional. Eu tenho bastante cuidado com tudo que vai ser feito a partir de um propósito. Legal, muito bom, dentro de uma visão, Porém, eu quero, antes de falar sobre a nossa cultura específica, eu quero te dizer que eu acredito que existem algumas brigas que não são... que eu não acho que há necessidade de você... Entendi. Não vale a pena lutar elas. Não vale a pena lutar. Eu concordo também. Então vamos dar um exemplo. Digamos que eu sou pastor de uma igreja que habitualmente ela se reúne aos sábados à noite. E eu vou para uma outra igreja que a cultura deles é reunir-se no domingo de manhã. Será que vale a pena eu lutar contra a cultura para passar os cultos para sábado à noite? Porque eu vim... Então, eu acho que realmente existem algumas questões que não há necessidade nenhuma de serem debatidas, mudadas, porque é uma cultura... Não vai gerar tanto impacto aquela mudança. Não altera na essência, Não altera na essência. Então, são aspectos culturais que eu acho
que precisam ser preservados, não pelo seu valor em si, mas talvez pelo contrário, pela insignificância que geraria uma mudança e que às vezes daria tanta dor de cabeça. Então, esse é um ponto. Agora, existem outros pontos, e aí que entra a questão da intencionalidade, que eu acredito que valha a pena morrer por aquilo, princípios, valores. Então, eu quero começar dizendo assim, a nossa primeira percepção como igreja é a nossa necessidade de cuidar, servir e amar. Se você chegar no nosso auditório, tem uma placa com essas 3 palavras. As camisetas da galera da recepção têm essas 3 palavras. Nós sempre trabalhamos o foco do cuidar, servir e amar. Só que a gente não faz disso um mantra, uma questão de marketing. Nós simplesmente cuidamos, servimos é o DNA, né? e amamos. É a essência, né? Cuidamos, servimos e amamos. Nós estamos sempre, e eu não estou aqui hierarquizando as palavras não, tá? É de fato um tripé que nos aponta para sermos semelhantes a Jesus. E de não perder o foco também, né? Sempre lembrar. Então, a nossa igreja, ela começou a partir perdão, o ministério que eu tenho nesta igreja, que tem quase 13 anos, a nossa igreja tem quase 53. Já tem uma caminhada boa. Quando eu cheguei lá, ela estava completando 40 anos de vida. E eu fiz uma pergunta para Deus em relação aos propósitos, aos caminhos, ao crescimento, a vários questionamentos, porque, Juan, era o meu primeiro ministério como pastor-presidente da igreja. Igual eu aqui. Igual você aqui. Então, você chega naquele ambiente e vai começar uma coisa nova. Eu perguntei para Deus e a resposta veio lá em Atos 2, a partir do 42 até o 47, quando eu perguntei para o Senhor assim, Senhor, o que faz com que o Senhor acrescente pessoas a uma igreja e não a outras? Porque a realidade eu via algumas igrejas crescendo e outras igrejas fechando. E lá no versículo 47 de Atos 2, fala que o Senhor acrescenta aqueles que iam sendo salvos à igreja. Todos os dias, né? Todos os dias. Eu falei, Senhor, o Senhor tem algum critério? Me mostra o seu critério. E aí o que foi que eu entendi? Que como Pai, o nosso Deus acrescenta aonde seus filhos são bem cuidados. É isso. Existem vários motivos para alguém ir para uma igreja, desde o endereço, ali mais perto, horário, dia conveniente. Então, tem gente que atravessa 3, 4 cidades para chegar no nosso culto. É isso. Como que alguém sai de Curvelo? É o senso de pertencimento, Como de que alguém sai de Esmeraldas, cuidado, né? de Ibirité? Imagina quantas igrejas a pessoa passa na porta para saindo de Ibirité para chegar no Arão Reis. Por que ele faz isso? Então, eu entendi que Deus acrescenta aonde os seus são bem cuidados. Então, nós temos uma cultura de cuidado. Toda decisão... Agora eu vou chegar enrolei tanto para te dar a resposta. Foi muito bom, continue assim. Tudo que a gente vai fazer lá, a gente faz a seguinte pergunta. Peraí, isso me ajuda a cuidar? Legal. Se a resposta é sim, vamos fazer. Se a resposta é não, vamos pensar melhor. Não desalinha da visão, né? Senão é uma distração, né? Eu estava ouvindo um dos podcasts Catedral falando sobre essa questão da missão fantasma, isso, né? Legal. Falando sobre essa questão de você sair do foco. Né? Eu não quero me desviar do foco. Então, isso me ajuda a cuidar bem? Isso me ajuda a ser melhor com essa pessoa, Legal. tratar ela como Jesus trataria? Sim. Então, a gente caminha nesse sentido. Essa cultura básica da nossa igreja. Legal. E você, Renan? O que você acha de tudo isso que o pastor Paulo Júnior falou? O que te impactou mais? Caramba, já ministrou aqui no meu coração, já vou levar para a vida. Para o seu ministério é muito interessante Com isso, certeza. porque é uma faixa etária que exige um cuidado especial, né? Com certeza. E por ser uma nova geração, às vezes a gente está tão preocupado com criar eventos, com criar uma atmosfera, com criar um espetáculo, e a gente se esquece do essencial, né? Que é o cuidado, que é o serviço, que é o amar. Então, eu acho muito interessante cravar esse leito, né, dessa cultura. Sim. Porque automaticamente, então, se o pastor me ensinou a servir, amar e a cuidar, e agora eu sirvo, amo e cuido, essa pessoa ela vai pegar essa cultura e ela vai desenvolver também,
E aí vai sendo acrescentados, porque todo mundo já está amando, servindo e cuidando. Uma cultura, ela é o conjunto de valores e princípios que norteiam uma instituição, né? Aqui também a gente tem uma experiência muito positiva, até em pouco tempo, em 2 anos e meio mais ou menos, a gente começou a pegar os nossos valores e pregar sobre os nossos valores, sobre a nossa visão, o que a gente acredita. Intencionalmente. De maneira muito intencional. E hoje a gente tem colhido frutos. No início, parecia que não ia para frente, parecia que não ia dar certo. Às vezes até a gente desanimava, você ficava cansado, porque você falava assim, poxa, a gente está falando tanto sobre amor, sobre honra, sobre generosidade, sobre submissão, sobre servir, parece que não vai. Mas o Renan usou uma frase aqui no início que faz todo sentido, né? No início, para o rio cravar o leito, tem que ter muito esforço. Mas depois que o leito está cravado, nada muda o percurso, né? Ele vai naturalmente. E hoje a gente tem colhido um pouco disso, né? Então a gente tem visto esse amor sacrificial, uma cultura de honra sendo estabelecida, de generosidade, de cuidado, e vale muito a pena ser intencional na cultura. Interessante porque os mesmos valores que a gente aplica aqui são os que eu aplico com os meus filhos e esposa em casa, né? E o meu caçula tem 4, o mais velho acabou de fazer 6, é 1 ano e meio de diferença. Hoje, depois de 4, 5 anos, ensinando, a gente colhe fruto com eles. Então, a gente percebe já eles com iniciativas, né, dentro daquela cultura que a gente tentou promover. Então, vale muito a pena. E aí, quem está ouvindo a gente no Spotify agora, ou no Deezer, ou no da Apple lá, quem tiver ouvindo também no YouTube, pode estar se perguntando, poxa, que legal, eu quero implantar uma cultura assim na minha família, eu quero implantar uma cultura organizacional no meu trabalho, eu quero plantar essa cultura no meu ministério, como é que eu faço? Eu acho que essa é a grande pergunta, porque todo mundo quer, né? Eu acredito nisso, né? Ou pelo menos deveria ter essa intenção, mas como? Tem gente que não sabe. Como, pastor, que a gente implanta uma cultura? Seja o primeiro. Boa. Mal ensino exemplo, né? Seja o primeiro. Eu entendo. Existe uma expressão, Juan, que ela teve um tempo que ela teve muito na moda, que é o líder servidor. Né? O líder que serve. Essa expressão ela cai um pouquinho em desuso ao se perceber que, de fato, liderar e servir são sinônimos. É a mesma coisa. Então, líder servidor acaba sendo um pleonasmo quando você entende que liderar é servir. Só te lembra da função, né? Pois é. E assim, eu te digo assim que nós, pastores, precisamos entender que ninguém pode servir mais na nossa igreja do que a gente. Nós somos, de certa maneira, ali a régua, né? Ninguém pode servir mais do que a gente, sabe? Ninguém pode ser mais exigido no cuidado, no serviço, do que a gente mesmo faz. Então, eu tenho um time de líderes excepcional. Não só os times de pastores que trabalham comigo, mas os líderes de célula, os líderes de curso, a minha equipe de recepção, a minha equipe que trabalha no Ministério Infantil, a minha equipe de músicos, de artistas, todas as equipes que trabalham conosco, eles sabem que ninguém pode servir mais do que o líder. Se ele lidera uma célula, ele é o que mais serve. Porque, querendo ou não, a organização vai pegar a cara do seu líder, né? Vai refletir quem o líder é, né? Eu estive num evento no Rio de Janeiro, há um tempo atrás, eu não vou citar o evento aqui por questão ética, e na hora do almoço, eu estava na fila do almoço e algumas pessoas vieram me tirar da fila. E elas falaram assim, não, aqui no nosso meio os pastores se servem primeiro. E eu disse assim, por favor, não faça isso comigo, porque na minha cultura os líderes se servem por último. Nossa, legal. Né? Existe inclusive um livro com esse nome. Né? Nós, os líderes da igreja, somos os que servimos os outros, literalmente, na mesa. Nós ficamos ali e quando termina, se sobrar, a gente come. É isso. É o pai, né? Se sobrar, a gente come. Né? Então, nós lá na igreja temos esse cuidado de servir os nossos. Nós somos os servidores. Legal.
É assim que a cultura se desenvolve, na minha maneira de enxergar. Porque você ganha o coração, gera credibilidade e tudo que você for ensinar depois de servir vai cair no coração do povo, né? E às vezes vai nem precisar de palavras, né? Só do exemplo a pessoa vai querer servir na próxima também. Se você quiser implantar uma cultura de pontualidade, o que você tem que fazer? Ser o mais pontual de todos. Porque a sua pontualidade vai constranger quem não é, né? Se você quer instaurar uma cultura de prestação de contas, você precisa prestar contas. Se você quer uma cultura de uma excelência de organização, né? Nas coisas serem organizadas, não da organização máxima, mas das coisas acontecerem, você precisa ser organizado. Então, certamente a sua organização, a cultura da sua organização vai falhar naqueles pontos em que você falha. Boa, boa. E você, Renan, ele já trouxe aqui a questão do exemplo, né? O que você acrescentaria no sentido de criar uma cultura? O pastor, acho que falou quase tudo aí. Você tem que ser o primeiro. Então, para você criar uma cultura, primeiro eu creio que você precisa saber onde você quer chegar. Qual é a cultura que você quer criar? E a partir do momento que você sabe o que você quer criar, seja o primeiro. Seja quem vai amar, seja quem vai cuidar, seja quem vai dar o exemplo. Porque essa é a diferença de um chefe e um líder. O chefe ele vai cobrar sem ser ele que faz. O líder ele vai mostrar como deve ser feito. Então eu creio que para se criar uma cultura, primeiro você deve saber onde você quer chegar. E agora você sabe onde quer chegar, você quer que seus filhos sejam quem honra, quem é generoso. Então você vai ser com eles. Claro, vai ter um tempo que eles não vão te devolver, vai ter um tempo que eles não vão fazer isso em troca. Vai ter um tempo que eles parece que não vão estar entendendo aquilo que você está ensinando. Mas com o tempo, automaticamente, eles... é como se já tivessem embutido. A cultura é isso, né? É como eu chegar em uma cidade que todo mundo para numa faixa de pedestre. Eu vou parar também. É algo que já vai estar embutido ali. Para quem está lá, demora um pouco mais de tempo para reagir. Mas quem chega já entra na cultura. Você falou da cidade, eu me lembrei de Gramado. Eu tive com a minha esposa uns anos atrás em Gramado e de repente eu entrei lá de carro e eu percebi isso, que todo mundo parava em qualquer faixa de pedestre. E não tinha sinal na cidade. Semáforo, né? Dependendo de onde você está nos ouvindo. Nem precisa, né? E aí o que eu percebi? Que automaticamente eu nem precisava mais do semáforo. Eu estava parando sempre na faixa de pedestre porque eu entrei numa cultura já existente. Então é interessante isso que você falou também. Olha que legal, então. Se eu olho para BH e eu falo, cara, é impossível ter um trânsito educado em BH porque ninguém respeita. Mas se eu vou para um lugar onde todo mundo respeita, eu começo a respeitar, então a questão é eu começar a fazer onde eu estou. Porque aos poucos eu vou ganhando vou ganhando dois, até que a cultura seja colocada. É isso aí. Mais alguma coisa assim que você pensa, pastor, que você teve um insight aí? Na verdade, quando eu recebi a proposta desse tema, algo que eu pensei que a gente não pode deixar de abordar é que existe uma cultura do reino. Boa. Nossa, excelente. E essa cultura, ela não é negociável. Nós não podemos pensar que o aspecto cultural ele é sempre volúvel e sempre adaptável. Porque alguns aspectos da cultura, quando você se trata da cultura do reino, ela é uma cultura que não pode ser negociada. Por exemplo, a santidade. Uma vida de santidade, uma vida de disciplina. O cristão, ele não pode pensar que a graça nos libera da disciplina. Na verdade, não existe vida cristã sem disciplina. É verdade. A disciplina é uma expressão de amor, né? É uma expressão de amor. A Bíblia fala isso, né? Expressão de amor de Deus a partir da disciplina. Então, eu quero deixar claro que quando nós estamos falando de cultura organizacional, nós estamos falando a partir de uma visão administrativa de liderança. Mas no contexto igreja, no contexto eclésia ou eclesiástico, nós precisamos entender que há uma cultura do reino. Essa cultura ela parte de uma vida de santidade, ela parte de uma vida de prática da palavra e ela não abre exceções. Ela é inegociável como cultura do reino. Né? Uma cultura de relacionamento uns aos outros. Então, por exemplo, hoje nós temos, só para ser mais prático, né? menos teórico nesse conceito, existem algumas pessoas que escolheram que elas podem ser crente em casa. Eu sei que nesse tempo de pandemia nós temos uma questão específica, mas elas resolveram que
elas podem viver a fé delas fora da comunhão da igreja. Os famosos desigrejados, né? Isso é contra a cultura do reino. Isso é contra a cultura do reino. A cultura do reino é uma vida em comunidade. Comunhão, né? O propósito eterno de Deus inclui um relacionamento uns aos outros. Então, você não pode querer ferir aspectos da cultura do reino em nome de uma filosofia de vida, de uma maneira de pensar. É porque a gente está tão acostumado com democracia que a gente não consegue entender a monarquia, né? E o reino é uma monarquia. O reino é uma monarquia. E a gente quer transportar para a monarquia os conceitos de democracia. Não vai dar certo. Quer então, ser rei da própria vida, né? A oração venha sobre nós o teu reino, ou seja, assuma esse senhorio, traga a cultura para casa, para a igreja, para a família. Eu não queria citar isso. Eu pensei em citar, desisti de citar, mas você acabou tocando num ponto que eu vou ter que acabar. Vai lá, pode falar. Eu estive em Cuba, levando um grupo de 27 pastores certa vez. Legal. Fui dar aula no seminário lá em Cuba e estava levando esse grupo de pessoas, de voluntários, missionários, etc. E aí eu levei muito dinheiro, que era o dinheiro que a gente sustentava missionários cubanos em Cuba, através de uma organização missionária da nossa denominação. E eu levei aquele dinheiro porque o país, Cuba, ele não tem uma abertura para você fazer uma transferência bancária, por exemplo. Entendi. Ou pelo menos na época não tinha. Estou falando de coisa de 20 anos atrás. E a gente não tinha como mandar o dinheiro para os missionários, a gente tinha que levar. Caramba. E levar aquele tanto de dinheiro, era muitos mil dólares. E eu passei pela alfândega com muito medo e todo aquele contexto, né? E aí, o combinado era que nós iríamos dar $50 por mês para cada missionário. Então, nós sustentávamos ali cerca de quase 200 missionários com $50 por mês. Então, que era o equivalente a um salário mensal para eles, $50 na época? verdade, muito mais. Mais? Né? Eu fiquei hospedado na casa de um médico que ganhava 22 por mês. Nossa! Lá em Cuba. Então, a igreja brasileira, ela sustentava. Então, vamos supor, a PIB ia sustentar um missionário. O salário de um ano desse missionário era $600. Nossa! Então, eu fui levando muitos mil dólares para levar para esses missionários. Cheguei e entreguei para a liderança da denominação. Quando eu fui visitar os missionários, aqui e ali, eles começaram, vocês são do Brasil, muito obrigado por aqueles $18 que vocês mandam para nós. Não estava chegando. E eu fiquei. E agora? O que eu falo? E aí fui visitar o outro. Obrigado pelos $18. Cheguei na casa de um. Obrigado pelos $12. Nossa. Naquela hora eu esfriei. Eu falei assim, gente, estão desviando dinheiro. Assim, eu confesso, foi desespero, um sentimento. Não tinha celular. Eu custei a conseguir ligar no Brasil para falar com o meu chefe. E ele falou assim, se reúna com a liderança e educadamente ouça-os. A liderança era cubana? Cubana. Ouça-os antes de chegar a alguma conclusão. conclusão. Eu cheguei no hotel, nós estávamos no hotel lá em Havana, eu chamei as duas lideranças que estavam e perguntei, sem nenhuma acusação, como que estava o trabalho, como é que era feito, se estava atendendo, se era suficiente. Aquelas perguntas assim, para tentar entender. Chegar onde você quer. Então ele me explicou, olha, nós temos aqui quase 500 missionários. Então, a gente pega aquele dinheiro todo que vocês mandam e aí nós distribuímos para os casados $18 e para os solteiros $12. Quer dizer, eu entendi. Aí, quando eu cheguei ao Brasil, o meu chefe me falou assim, você vai aprender uma coisa quando você andar pelas igrejas no mundo. A igreja, no nosso caso batista, ela tende a refletir o modelo de governo do seu país. Então, no caso do contexto comunista, eles pegavam aquele dinheiro e eles distribuíam de maneira entendendo que era a maneira melhor, apesar de que o contrato que nós tínhamos com ele era diferente. Olha só. E aí eu fiquei pensando sobre isso, Juan, e eu quero chegar agora na questão da democracia. No nosso modelo de governo, os líderes existem para servir o povo, ao povo que os elege. Ou deveria, né? No entanto, eles se servem desse povo. Nós, pastores, não podemos repetir isso. Nós existimos para servir a igreja e não para nos servirmos dela.
É isso. Isso muda tudo. Caramba, pode acabar. E isso tem tudo a ver lá com a questão de que Deus vai acrescentar justamente igrejas que são saudáveis nesse sentido. O Pai não vai confiar em nós, pessoas que Ele ama, pra gente deturpar, usá-las pro nosso bem próprio, né? É isso. Bom, para fechar aqui, eu acho que a gente falou muita coisa e eu queria que você levasse isso para a prática mesmo da sua casa, da sua organização, da sua empresa. Então, você precisa de uma direção, de uma visão, seja o reino de Deus, seja os valores da Bíblia. Se você não conhece a Bíblia é um livro incrível, de muito conhecimento. Eu recomendo você estudar a Bíblia. Traga uma visão, sabe? Gera experiência em quem está na sua casa, no seu ambiente de trabalho. Então, se você está ensinando sobre algo, gera uma experiência, uma vivência. Incentive essas pessoas a repartir aquilo com outras. E dessa forma, você vai gerando essa cultura de maneira natural e de vez em quando revise a rota. Então chama todo mundo, vê os pontos que precisam ser trabalhados, vê o quanto vocês conseguiram avançar no estabelecimento daquela cultura, porque eu tenho certeza que quando a gente estabelece uma cultura agradável, uma cultura de excelência, tudo melhora. Todo mundo ganha quando um líder cresce, né? E não tem como crescer e todo mundo ganhar sem o serviço. Eu acho que se tem uma cultura que a gente precisa implementar no nosso meio, é a cultura do serviço. É a cultura do amor sacrificial, é a cultura do repartir, principalmente nos dias que a gente tem vivido hoje, né? Então fica com essa palavra no seu coração aí. Eu espero que você tenha gostado. Vou deixar os pastores aqui se despedirem e eu volto para encerrar e fechar o nosso programa. Renan, despede aí do pessoal. É isso, só para concluir, eu acho interessante que antigamente a cultura que se passava de geração em geração é que se deveria respeitar os mais velhos, mas ao mesmo tempo os que tinham pouca idade não eram respeitados. Eu acho que hoje é interessante a gente aprender a respeitar os mais novos e passar para eles culturas que vão influenciar e mudar o contexto que a gente vive. É isso aí, gente. Deus abençoe, um grande abraço e viva a cultura. Cultura do reino. Amém. Cultura do reino. Servir, cuidar e amar. Isso Jesus te abençoe. Pastor Paulo Júnior, obrigado por ter aceito o nosso convite. Me senti muito honrado, Bênção. viu, com a sua participação, sua visita aqui hoje. A gente ficou muito feliz. Então, obrigado mesmo. Aqui é a sua casa também. Sempre que precisar, a gente está à sua disposição, viu? Que bom. Eu vim hoje também para aprender, porque a gente quer ter um podcast lá também. O canal vai ser legal um dia a gente fazer. Oh, legal. A gente vai ajudar. O que a gente puder fazer, a gente ajuda também. Pessoal, que Deus abençoe muito vocês. Se vocês estiverem no Spotify, compartilha aqui esse episódio aí no WhatsApp, no grupo da família. Se estiver no YouTube, deixa o seu like aqui, assina o nosso canal. Isso é muito importante. Compartilha. Né? Dessa forma, você está fazendo parte daquilo que Deus está fazendo, compartilhando esse conteúdo e ajudando a propagar uma mensagem de esperança. Grande abraço e até semana que vem. Deus abençoe vocês.